Amados irmãos, mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar você bem informado sobre as últimas profecias e as que vão ainda acontecer e as que já estão acontecendo. Desta vez eu vou falar sobre o Evangelho em sombra. Como foi o Evangelho em sombra antes de Cristo morrer na cruz do Calvário? Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, então o Evangelho se tornou em realidade. Então, para nós entender o Evangelho da realidade, nós devemos entender o Evangelho em sombra, antes do Evangelho em realidade. Então, o Evangelho em sombra, irmãos, era assim. A pessoa transgredia a lei de Deus que estava dentro do lugar santíssimo do santuário terrestre. Esta lei exigia a morte do transgressor. Para o transgressor se livrar da morte, então ele procurava um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mácula, e confessava os seus pecados na cabeça desse cordeiro. Então agora ele fica livre dos seus pecados, porque os seus pecados foram simbolicamente transferidos de si para o cordeiro. Então agora a lei que está dentro do lugar santíssimo do santuário terrestre está agora irado com o cordeiro sem mácula. Ele tem que morrer, porque os pecados daquele penitente foi transferido para o cordeiro. Agora, aquele cordeiro é imolado. O sacerdote, ele pega agora uma cuia e apara o sangue da vítima. E como a vida está no sangue, o sacerdote leva aquele sangue para dentro do santuário terrestre e asperge diante aonde está a arca com os 10 mandamentos, onde está a lei exigindo a vida do transgressor. Então asperge aquele sangue diante da arca, da cortina que fica diante da arca, que a arca está no segundo compartimento, que é o lugar santíssimo. E assim fica aquela cerimônia. Ficava aquela cerimônia do ano todo em Israel. As pessoas confessando seus pecados sobre a cabeça de um animal inocente, e os seus pecados sendo transferidos para aquele animal inocente, aquele animal inocente sendo imolado, e o sangue daquele animal inocente sendo aspergido nas cortinas do santuário terrestre e também no altar de incenso. E assim os pecados daquela pessoa era transferido para dentro do santuário terrestre. Então aquele círculo anual, todos os pecados de Israel eram transferidos para dentro do santuário terrestre. Então agora vinha o dia da expiação. O dia da expiação para remover aqueles pecados do santuário terrestre. Então era trazido 2 bodes. Um era lançado sorte para o Senhor e o outro era lançado sorte para o bode emissário. Aquele que era lançado sorte para o Senhor era imolado, e o sumo sacerdote entrava com aquele sangue dentro do lugar santíssimo, onde estava a lei que Israel tinha transgredido, a lei que exige a morte do transgressor, a lei dos 10 mandamentos. Então o sumo sacerdote, ele aspergiu o sangue sobre o propiciatório, sobre a arca do concerto. E então ali fazia expiação, tanto por ele como e também com Israel. Fazia expiação por Israel.
Israel ficava no pátio chorando, pois aquele dia era um dia de juízo investigativo. Quem não se arrependia dos seus pecados nesse dia era morto. No final do dia, essa pessoa estava morta. Era um dia de juízo investigativo. Todos tinham que se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, chorar. No final do dia, o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo. No final do dia, saía e confessava os pecados de todo o Israel sobre a cabeça do bode emissário. E assim, os pecados eram transferidos do santuário para o bode emissário. E um homem designado a isso levava aquele bode para o deserto. E ali, aquele bode receberia a pena da transgressão de todo o Israel. E morria no deserto. E assim, era passado um ensinamento para o Israel, o que Deus ia fazer em realidade, o evangelho em realidade. Vocês prestem atenção, amados irmãos, que o pecado do penitente passava de si para o cordeiro. Do cordeiro, mediante o sangue, era transferido os pecados para o santuário terrestre. E do santuário terrestre, o sumo sacerdote transferia para o bode emissário. E o bode emissário recebia a pena final no deserto. Dessa forma, é o evangelho em realidade que vai acontecer. Todo o trabalho será dessa forma também. O que vai acontecer, os tipos e sombras que acontecia no ritual, no culto judaico, mostra o que vai acontecer e o que já aconteceu em realidade no evangelho real. Então vamos iniciar no evangelho real, que iniciou com a morte de Cristo, o evangelho em realidade. Vamos iniciar agora a explicação. As pessoas, em vez agora de confessar os seus pecados no simbolismo do cordeiro, o animal, não pode mais. Encerrou na morte de Cristo. Devemos confessar nossos pecados perante Cristo. Devemos confessar nossos pecados para Cristo. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, é transferido de nós para Cristo. Então agora, como é transferido de nós para Cristo, a lei de Deus que está no lugar santíssimo do santuário celestial exige a morte do transgressor. Então, em vez de nós morrer, agora Cristo morre na cruz do Calvário. Foi o que aconteceu. Cristo recebeu a condenação da lei, que é a morte. Ele morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. Por quê? Porque nossos pecados foram transferidos de nós para Ele. Então, a morte dele está exaltando a lei do santuário celestial. Está exaltando a lei dos 10 mandamentos. Que nem um I, nem um tio, nem um J será mudado da lei. Pois a lei de Deus é eterna, igual Deus. Então, assim como também no cerimonial típico, o sacerdote levava o sangue para dentro do santuário terrestre, Cristo entrou, está escrito em Hebreus, entrou no santuário celestial com o seu próprio sangue, no santuário celestial. Então agora ele entrou com o seu próprio sangue do santuário celestial, e os pecados do povo de Deus foi transferido para o santuário celestial. E assim como no cerimonial típico tinha o dia da expiação, no santuário terrestre tinha o dia da purificação do santuário terrestre, assim também no céu tem o dia da purificação do santuário celestial, remover os pecados do santuário celestial, os pecados que estão registrados nos livros do céu, os pecados do povo de Deus, tem que ser removido, tem que ser apagado. E isto é
chamado de purificação do santuário. Foi o que está escrito na profecia de Daniel 8,14, que seria no fim dos 2.300 anos, que ocorreu em 1844. Então, esta purificação de santuário que está ocorrendo no céu, que iniciou em 1844, é chamado de juízo investigativo, examinando o caso de todos os que já entraram no serviço de Deus. Então, está sendo removidos os pecados, sendo apagados, sendo purificado o santuário do céu, que é apagar os nossos pecados nos livros de registro no céu. No final desta obra, Cristo porá todos os pecados do povo de Deus sobre Satanás, o qual era representado no santuário terrestre como Satanás, como o bode emissário, e era lançado no deserto, o bode emissário. Assim também no final desta obra que Cristo está fazendo no santuário celestial, fazendo expiação por nós e um juízo investigativo, no final desta obra ele porá todos os nossos pecados do povo de Deus que se arrependeram, colocará sobre Satanás. E assim como o bode emissário era levado para o deserto, Satanás será banido. Também passará 1000 anos na escuridão deste mundo, acorrentado na corrente, sem acesso a lugar nenhum, somente na escuridão, durante 1000 anos nesta terra. Por quê? Porque quando Cristo porá os pecados do povo de Deus sobre Satanás, ele sairá do santuário celestial. Então ocorrerá a segunda vinda de Cristo para abençoar o seu povo com a vida eterna e levará a sua igreja para o céu. E Satanás ficará aqui com seus anjos na escuridão durante 1000 anos, que é a terra um deserto sem vida, representando o deserto que o bode emissário era lançado para morrer lá. Assim Satanás passará 1000 anos aqui na terra, sofrendo as consequências dos pecados que ele fez o povo de Deus cometer. E depois dos 1000 anos, Cristo voltará novamente. Aí ele será lançado no lago do fogo para sofrer a pena de todos os pecados, tanto o dele, da rebelião dele, como a ruína de almas, que ele levou milhares para a perdição, e também sofrer por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Então, irmãos, esta é o trabalho que Cristo está fazendo. O Evangelho, em realidade, iniciou na cruz do Calvário, Cristo ali sendo a vítima. Só que Hebreus fala que Cristo é tanta vítima como o sumo sacerdote. E hoje ele está no santuário celestial, fazendo expiação por todos aqueles que aceitam o Evangelho eterno, fazendo expiação por todos aqueles que se arrependem e confessam seus pecados a Ele. Então, nós devemos reconhecer que Cristo é o que está entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem é Cristo. Ele é o nosso intercessor, o único que intercede por nós. Então, isso significa, assim como a nação judaica se dirigia ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote se dirigia a Deus, assim também nós devemos se dirigir ao nosso sumo sacerdote que morreu na cruz do Calvário. Que ele ali na cruz do Calvário, ele era o Cordeiro, mas ao ascender ao céu, iniciou-se o trabalho do sumo sacerdote. Então se dirigimos ao nosso sumo sacerdote. É por isso que os discípulos, tudo o que ele fazia era em nome do Filho de Deus. O batismo era em nome do Filho de Deus. A cura era em nome do Filho de Deus. As suas orações eram em nome do Filho de Deus. Cristo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Devemos se dirigir a Cristo. Devemos reconhecer que nós não podemos ir ao Pai,
Nós devemos ir ao Cristo e Cristo vai ao Pai por nós. É por isso que as nossas orações têm que ser dirigidas a Cristo. E Cristo apresenta nossas orações ao Pai. É por isso que o batismo tem que ser só em nome de Cristo. Porque todo o poder foi entregue a Cristo no céu e na terra. Ele é o sumo sacerdote. Ele que está entre Deus e o homem. Tudo tem que ser em nome de Cristo. É Ele que está resolvendo tudo. Ele é o nosso advogado. Ele vai ao Pai, que é o juiz. Assim como você não pode ir ao juiz sozinho, você não vai ao juiz aqui em relações aqui da terra. Você tem que ter o seu advogado. E o seu advogado vai ao juiz por você. Assim é o que Deus ensina no santuário terrestre e em Hebreus o santuário celestial, que Cristo é o nosso sumo sacerdote e devemos ir ao nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Ele irá ao Pai por nós. Então que Deus nos abençoe grandemente, e não só hoje, mas para todo sempre. Amém.